Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, tenho 31 anos. Sou autista, sou formado em Educação Física, professor geral nome é Maricá. Tenho hiperfoco em Fluminense, Titanic e leitura bíblica, tá? Vamos para o nosso devocional de hoje, do livro Priorize Deus, dia 106. Dê o primeiro passo. Antes de toda caminhada, é necessário dar o primeiro passo. Muitas pessoas querem chegar lá, mas nunca o fazem, simplesmente porque não têm coragem de dar o primeiro passo. Deus fez grandes promessas e chamou Abraão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Acredito que tenha sido uma decisão difícil, pois Abraão precisou dar o primeiro passo rumo a desconhecido. Então, fico pensando em quantas vezes devemos decidir qual rumo seguir, mas, preso na indecisão, não nos movimentamos para lugar nenhum, ou seja, não damos o primeiro passo. Você precisa agir como Abraão, dar um passo e sair do lugar onde está para seguir em direção à promessa. Mesmo que ela pareça distante, creio que Deus está à sua espera. Portanto, dê o passo inicial e persevere até o fim, para que possa alcançar os lugares que Deus prometeu e preparou para a sua vida. Dê o primeiro passo e acredite que hoje é o início de um novo tempo em sua vida. Hoje é dia de dar mais um passo em direção à promessa. Qual é o passo que você precisa dar hoje? Leitura bíblica, 1 Reis 14 a 17. E aqui, 1 Reis 14 a 17. 1 Reis, capítulo 14. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua mulher: levante-se, põe um disfarce, para que não saiba que você é a mulher de Jeroboão, e vá até Siló. Eis que lá está o profeta Aías, que disse a meu respeito que eu serei rei sobre este povo. Leve com você 10 pães, alguns bolos e um pote de mel, e vá falar com ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer com este menino. A mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido. Levantou-se, foi até Siló e entrou na casa de Aías. Ele já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam por causa da velhice. Porém, o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela, que está doente. Assim e assim você deve falar com ela. Ao chegar, ela vai estar disfarçada. Quando ela estava entrando pela porta, Aías ouviu o ruído de seus pés e disse: entre, mulher de Jeroboão, por que você veio disfarçada? Eu estou encarregado de lhe dar mais notícias. Vá e diga a Jeroboão: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tirei você do meio do povo e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Mas você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez o mal, pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me virou as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança o esterco, até que de todo ela se acabe. Se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor disse. Quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Quando será? Já está acontecendo. O Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Vai arrancar Israel desta boa terra que ele deu aos seus pais e o espalhará para além do Eufrates. Porque fizeram postes da deusa Zerá, provocando o Senhor a ira. Entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Quando ela chegou na soleira da porta, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Aías, seu servo. Quanto aos demais atos de Jeroboão,
como guerreou e como reinou, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que Jeroboão reinou. Ele morreu e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de toda a tribo de Israel para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e, com os pecados que cometeu, despertou o seu ciúme, maior do que os seus pais haviam feito. Porque também de Judá edificaram altos, estátuas, coluna de poste da deusa Zerá, sobre todas as colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E no Gadês, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Quanto aos demais atos de Roboão e a tudo que ele fez, não está tudo escrito no livro da história do rei de Judá? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita. E Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. 1 Reis, capítulo 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel ao coração de Davi, seu pai. Mas, por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o Eteu. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Quanto aos demais atos de Abias e tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história do rei de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depois também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azerá. O rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale do Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra, porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá, para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e o restante dos tesouros da casa do Senhor, os tesouros do palácio real, e os entregou aos seus servos. O rei Asa enviou a Ben-Hadad, filho de Tabremon, filho de Ezion, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vai e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e toda a região do Quinerete, com toda a terra de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, deviam ajudar a trazer de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispa. Quanto aos demais atos de Asa, a todo o seu poder, a tudo o que fez das cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história do rei de Judá, porém no tempo da sua velhice foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai,
e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado que seu pai levou Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele e matou em Gibeton, que era dos filisteus, o Nadab, e todo Israel cercava o Gibeton. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão, não deixou ninguém com vida, exterminou todos, segundo a palavra do Senhor, anunciado por meio do seu servo Aías de Siló, por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e pelos que havia levado Israel a cometer, por causa da provocação com que havia irritado o Senhor, Deus de Israel. Quanto aos demais atos de Nadab e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história do rei de Israel? Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra. No terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo de Israel, em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual havia feito Israel cometer. 1 Reis, capítulo 16. Então apareceu ver a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Eu o levantei do pó e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo Israel. Mas você tem andado no caminho de Jeroboão e tem feito o meu povo Israel pecar, irritando-me com seus pecados. Por isso, Baasa, vou exterminar você e seu descendente, e vou fazer com sua casa o que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Se alguém da casa de Baasa morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto aos demais atos de Baasa, ao que fez e ao seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim, por meio do profeta Jeú, filho de Anani, a palavra do Senhor veio contra Baasa e contra a sua descendência, por todo mal que ele havia feito aos olhos do Senhor, irritando com as suas obras e fazendo-se igual à casa de Jeroboão, e também porque matou a casa de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza, e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Arza, seu encarregado em Tirza. Zinri entrou na casa, atacou Elá e o matou, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Zinri reinou no lugar de Elá. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, Zinri matou todo descendente de Baasa, e não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim, Zinri exterminou todo descendente de Baasa, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Jeú contra Baasa, por todos os pecados que Baasa e seu filho Elá cometeram, e pelos pecados que fizeram Israel cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos demais atos de Elá e a tudo que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza, pois estava acampado contra Gibeton, cidade que pertencia aos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Por isso, naquele mesmo dia, no arraial, todo Israel constituiu o rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Onri saiu de Gibeton, estando todo Israel com ele, e sitiou Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido tomada, foi para a fortaleza do Palácio Real, pôs fogo no Palácio Real e morreu, por causa dos pecados que havia cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, dando no caminho de Jeroboão e no pecado que havia cometido, e fazendo Israel pecar. Quanto aos demais atos de Zinri e a conspiração que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Então o povo de Israel se dividia em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas do povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onri passou a reinar. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer, ele comprou o monte Samaria por 68 quilos de prata e fortificou. Esse aí que edificou sobre o monte chamou de Samaria, nome irondo de Semer, dono do monte. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez pior do que todos os que vieram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que levou Israel a cometer. Então o Senhor deu Israel com seus ídolos. Quanto aos demais atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou no estatuto escrito no livro da história do rei de Israel, Onri morreu e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar.
Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como isso foi de pouca coisa dar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu Baal e adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Zerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito, e, quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Nun. 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tanto como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Sai daqui, vá para o leste, esconde-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e com pão e carne ao anoitecer. Ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou porque não chovia sobre a terra. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, ele a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tanto é comigo, Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E, como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça o pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite de jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade de matar o meu filho? Ele respondeu: Dei-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, pede que restitua a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, foi restituído ao menino e ele reviveu. Este tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Hoje acabou aqui o nosso devocional do Livraria de Deus. Se Deus Pai, Deus mantém a dívida dos seus 10, porque de ti, todos os esse vídeo gravado aqui no YouTube, que a palavra poderá funcionar nos corações. Você tem a bênção da vida. Toda pessoa que vão ver esse vídeo gravado, de cada um de quer que eles estejam. Também comigo estarei agora no Alcebiades, dando aula, que o Senhor esteja me abençoando para gente todo mal. Que ela possa divertir, que ela possa passar um dia agradável de educação física. Com todos os funcionários do Alcebiades, direção, secretaria, orientação, sala de recursos, saete, cozinha, limpeza, portaria, seguranças, inspetores, mediadores, estagiários, tudo para parte do organograma do Alcebiades. Os abençoe a gente todo mal. Pede isso no Jesus. Amém. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, adicione as notificações, deixe nos comentários de oração. Eu muito de orar com você e por você. Por aí, tchau. Fui. Valeu.